há uma força sempre nesse movimento de insistir que os filhos de Deus não amadureçam. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, no verso 1, que se o herdeiro for menino, em nada se difere de um escravo, e continua debaixo de tutores. Então, às vezes, o que o diabo coloca na nossa vida e é uma seta na nossa mente, é para que a gente tenha dúvida de quem realmente nós somos. Porque herança não tem a ver com esforço, herança tem a ver com identidade, herança tem a ver com saber quem é o seu pai. E a Bíblia, ela não diz que nós deveríamos fazer esforço para receber promessa. A Bíblia diz que há uma promessa como herança. E às vezes a gente fica reunindo, e às vezes a gente fica pregando um evangelho almático, tentando dizer para você que se você se esforçar, que se você for uma pessoa que faz tudo religiosamente certinho, que como um prêmio pelo seu esforço, Deus vai te dar a sua família de volta. Que como um prêmio pelo seu esforço, Deus vai te dar um melhor emprego. Que como um prêmio pelo seu esforço, Deus vai te curar. Isso é o que o diabo fez a igreja pensar. Porque a partir do momento que eu tenho a consciência plena de que eu sou filho de Deus, então a minha família é herança do meu pai, a minha saúde é herança do meu pai, os lugares onde Deus quer que eu esteja são herança do meu pai. O diabo pegou Jesus, quando Deus abriu o céu lá no batismo no Jordão, e disse: esse é o meu filho. Quando ele disse esse é o meu filho, o diabo no deserto, a primeira coisa que ele perguntou para Jesus, ele falou assim: se você for realmente o filho de Deus? O diabo sempre quis colocar dúvida no nosso coração com relação a filho de quem nós somos, porque se eu não sei filho de quem eu sou, eu também não sei que eu tenho a herança de quem eu sou filho. Mas hoje Deus está trazendo você aqui para dizer para você a primeira verdade dessa manhã: você é filho de um Deus vivo. E a segunda verdade que Ele tem para dizer para você: todas as minhas promessas eu te dei por herança. Abra sua Bíblia aí, Josué, capítulo 14, verso 6. Se quiser subir o teclado um pouquinho, pode subir. Ambiente aqui. Josué 14, a partir do verso 6. Vamos ler ali. Diz assim: uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembra-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cádiz Barneia? Próximo. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Próximo. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Próximo. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração.
Próximo. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Próximo. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção da terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. E o último, antes disso, Hebrom era chamada Kiriate Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. Irmão, por que eu quero falar isso com vocês? Porque a gente precisa de maturidade para herdar a promessa. Calebe fez parte de um grupo de homens chamado espias, eram 12, que foram separados por Moisés para espiar a terra que Deus tinha prometido. E os 12 foram para lá, e os 12 viram a mesma coisa, e retornaram para dar um relatório. Só que dos 12 que foi, 10 disseram para Moisés: Moisés, a terra é cheia de gigantes, e nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Então entenda a primeira coisa aqui, que gente madura entende que a primeira guerra na nossa vida começa aqui. Começa aqui na mente. Irmão, eles não foram lá perguntar para o gigante como que o gigante via eles. Eles não foram lá e falaram assim: ô seu gigante, como é que você me vê? Ah, eu vejo você igual um gafanhoto. Ah, aqui ó, ele falou que me vê como um gafanhoto. Não, eles não perguntaram. Então se eles não perguntaram, eles também não sabiam como que aquele povo via eles. Mas na mente deles já se criou um gigante que disse para eles: olha, eles veem vocês como gafanhotos. E isso é coisa de menino. Menino é que fica assombrado com essas coisas. Menino é que você diz para ele que o bicho papão existe, e na mente dele o bicho papão já virou um negócio real. Eu lembro quando eu era criança, não faz muito tempo, viu, Moisés, que eu era criança. Gente, tá dando microfonia aqui, ó. Por favor, meu microfone, tira um pouquinho. Eu me lembro, quem lembra daquele cantor Zé Ramalho? Vocês tudo velho também, né? Então, o Zé Ramalho, eu lembro que ele lançou uma música, que até depois foi para uma novela. E essa música falava, como é que é um trechinho da música lá? Era: mistérios da meia-noite e vão longe. É, crente também sabe essas músicas, vocês também sabem, não fica fazendo cara de santo aí não, tá? Que vão longe. E aquele cara com aquela voz esquisita lá, eu lembro que eu tinha um sobrinho, ele é petitinho assim, uns 3, 4 anos, é o Júnior. Hoje o Júnior já tem até filho já. E o Júnior, bicho, era gostoso, menino, rapaz. E essa música tocava tudo quanto é hora, e esse cara cantava essa música. E um dia eu estava perto, e aí a mãe dele, para ele parar e dar sossego, falou: você está vendo esse homem que está cantando essa música aí? Ele parou pequenininho, ficou olhando assim, aquele homem cantando, né, com aquela voz, né, parecendo o Zé do Caixão. Ele olhou lá, ela olhou, ela falou assim: esse homem aí, ó, ele é lobisomem. E se você não ficar quieto, não, esse bicho vai vir aqui de noite conversar com você. Gente, até hoje, se você falar para ele de Zé Ramalho, ele vai falar: para de graça, velho. Para com isso. É sério. É sério. É por quê? Porque o cara era um lobisomem? Não era.
Mas na mente dele, pronto, já criou um monstro. E o povo que foi lá dar o relatório da terra, olhou para o gigante e pensou, eles veem a gente como gafanhoto. Mas, entre os 12, teve 2, Josué e Calebe, que disseram assim: a terra é boa, a terra tem cachos de uvas que precisam de 2 homens para carregar, a terra emana leite e mel, a terra é promessa do Senhor. O que você está vendo? O que Deus te prometeu, e o diabo está colocando gigantes para você ver. Para de olhar para o gigante e olha para a promessa. Para de olhar para a dificuldade de criar os filhos e olha para eles como promessa de Deus. Para de olhar a dificuldade de ser casado e olha para esse casamento como uma aliança que Deus te deu. Para de olhar para a igreja com dificuldade de estar perto de gente difícil e olha isso como a noiva de Cristo Jesus. Gente madura. Calebe disse: eu quero terra. Por quê? Porque era promessa. Agora, entre a promessa, irmão, e a realização da promessa, existe um percurso, existe um processo. E no reino de Deus, eu vou te falar uma coisa aqui agora. Se você não for muito crente hoje, você vai desviar, você vai desanimar. Mas eu creio que todo mundo aqui é crente no Senhor e é cheio do Espírito Santo. Todas as vezes que Deus te escolhe para cumprir algo grande no reino, a sua vida vira uma turbulência. Olha para a vida de Davi. Davi estava lá cuidando das ovelhinhas, de boa. Foi só o profeta ir lá e derramar o óleo na cabeça dele e falar assim: Deus te escolheu para ser rei de Israel. A vida desse menino começou a ser leão, urso, gigante, rei perseguindo, mulher tentando ele, os filhos tomando o trono, era um rolo, uma guerra atrás da outra. Por quê? Porque no processo não é do jeito que você pensa, mas é no tratamento de Deus para o seu caráter. Olha para a vida de José. Deus fez José sonhar. Gente, eu fico pensando que quando José estava lá na prisão, lá trancado lá, eu penso que ele falava assim: Deus, que sonho é esse? Isso é um pesadelo que o Senhor fez eu ter. Porque isso não pode ser uma coisa boa, porque o Senhor fez eu sonhar com um negócio tão bom, e olha a minha vida, o que virou. Gente, o José estava lá na cadeia, ele decifrou o sonho do copeiro e do padeiro. Ele decifrou o sonho deles. Aí ele falou pro copeiro, falou assim: copeiro, o negócio é o seguinte, o seu sonho, vou resumir para você, você vai morrer, perdeu, você já era. Aliás, pro padeiro, você vai morrer. E falou pro copeiro, falou: você vai voltar a servir na casa do rei, do faraó. Aí o cara foi liberto. Aí ele falou pro cara lá, falou assim pro copeiro: lembra de mim, fala pro faraó que eu desvendei o sonho aqui. E aí a Bíblia diz que o copeiro esqueceu. Aí você pensa assim: ô vida miserável, será que Deus esqueceu da promessa? Deus falou para mim, Deus falou que ia me usar, Deus falou para mim que eu ia ser boca dele aqui nessa terra, Deus falou que ia me colocar em lugares onde o nome dele ia ser glorificado, e a minha vida dá tudo errado, as pessoas não lembram de mim, não tem oportunidade. Eu vou te fazer uma pergunta: e se o copeiro tivesse lembrado de José naquele dia, tinha dado certo? Não tinha. Sabe por quê? Porque naquele dia o faraó ainda não tinha sonhado. O faraó não tinha sonhado com as vaquinhas magras engolindo as vaquinhas gordas. Se o copeiro lembra naquele dia: ô faraó, tem um menino lá na cadeia, lá, chama José, eu tive um sonho, e ele desvendou o sonho e falou que eu ia voltar para cá, e eu voltei. Sabe o que o faraó ia fazer? Assim, ó, bom demais, fica para lá. O que eu quero saber de Zé que desvendou o sonho? Mas 2 anos depois, o faraó sonhou.
E quando o faraó sonhou, aí o copeiro lembrou do Zé. Por quê? Porque Deus só vai fazer as pessoas lembrar de você quando for o tempo de cumprimento da promessa. No tempo certo, você vai ser lembrado. No tempo da maturidade, você vai ser lembrado. Então não precisa ficar forçando situações, irmão. Entenda o tempo e o processo da maturidade. E no dia certo, se for preciso, Deus vai fazer até o faraó sonhar para ele precisar de você. O José, nesse dia, se tornou governador. Mas a gente precisa entender que há um período, um processo. Caleb viu a terra. E entre o dia que ele viu e o dia que ele recebeu a terra, se passaram 45 anos. 45 anos. Eu conheço irmão que se Deus demorar 45 dias para responder para ele, ele sai da presença de Deus. Então eu vou te dar uma notícia muito triste, querido. As coisas não acontecem no seu tempo, mas acontecem no tempo do Senhor. Porque não tem a ver com você e nem comigo, tem a ver com Ele. Olha, eu hoje, a gente vai ficando mais maduro. Hoje eu tenho a consciência de que muita coisa demorou para acontecer na minha vida. Não é porque Deus não queria me dar, é porque eu não estava pronto para receber. Porque esse processo é para tratar o nosso caráter. Tem coisa que se Deus te der agora, você desvia. Tem coisa que se Deus consertar na sua vida, você nunca mais entra na presença dEle. E entre consertar a sua vida e te salvar, Deus prefere te salvar. Ele prefere te salvar. Processo para amadurecer. Processo. Se submeter ao processo. Sabe, querido, existem algumas coisas que a gente precisa colocar como alvos para que a gente não perca a promessa de vista. Algo que a gente precisa colocar para que a gente possa amadurecer, alguns requisitos, como por exemplo, nós precisamos guardar o nosso coração da promessa. Não é guardar a promessa no coração, é guardar o coração da promessa. Gente, eu conheço gente, não é pouco não, é muita gente, que até caminha comigo, que lá atrás, Deus deu uma promessa, e foi claro, eu vou te usar, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida, e eu serei com você, com seus filhos, eu serei contigo. A promessa desceu para o coração, e o coração não estava pronto, e a pessoa não sabe esperar o tempo, ela não consegue discernir o tempo, e o coração se corrompeu, e Deus olha lá de cima e fala: que pena, eu já poderia estar fazendo, mas você não está pronto para receber. Então guarda o teu coração da promessa. Se Deus disse para você, vai ser. Se Deus falou, vai acontecer, mas não deixa com que o seu coração se ensoberbeça, não deixa com que você comece a pensar menos dos outros, porque você tem uma promessa. Porque eu vou te dar uma notícia, José, se Deus te deu um sonho, se prepara para ir para o poço, se prepara para ser vendido como escravo, se prepara para ser acusado injustamente, se prepara para ir para a cadeia, se prepara para ser esquecido, porque só no dia certo Deus vai te chamar e falar: assume o governo que eu te prometi. Só gente madura. Guarda o teu coração da promessa. Coloca para mim Josué capítulo 14, verso 6. Josué 14, 6. Olha lá. Não, pode ir mais para frente. 6 aí não, pode ir lá para o 9. Por isso naquele dia Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã no qual você caminhou será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor. Deus prometeu, e o Caleb não ficou soberbo.
mas ele seguiu o Senhor. Sabe, querido, quem vai amadurecendo aprende uma coisa: ele aprende a honrar a liderança por qual Deus fala. Gente, nós estamos vivendo uma geração que os meninos não escutam mais os pais, e isso está refletindo na vida da igreja, porque eles acham que eles têm livre acesso a qualquer tipo de informação. Mas deixa eu te dar uma notícia: tem coisas na sua vida, e são muitos, e na maioria das vezes as mais importantes, Deus vai usar pessoas para te falar, vai usar pessoas para te direcionar. Ai, pastor, mas o véu rasgou e o Santo dos Santos está livre. Mas você já entrou lá? Você já conseguiu entrar lá? Porque se você ainda não entrou, seja humilde de ouvir quem já entrou. Porque o apóstolo Paulo não viveu e escreveu o Novo Testamento quase a metade antes de Jesus, não, ele foi usado depois. E o próprio Jesus escreveu em Apocalipse, quando ele escrevia as igrejas, ele falava: quem tem ouvidos, ouça. Quem está amadurecendo, aprende a respeitar a liderança pelo qual Deus fala, querido. Porque Deus vai usar pessoas, Deus vai usar gente para te falar e te dar destino. Caleb acreditou que Deus falou por Moisés. Lá no 6, ele acreditou que Deus falou. Coloca para mim, agora é o 14:6. Coloca lá. Josué 14, verso 6. Olha lá. Caleb disse a Josué: lembra-se do que o Senhor disse a quem? Disse a quem? Então Deus falou para alguém falar para ele. Deus continua falando para pessoas falarem para a gente. E se eu perder esse tino, se eu perder essa sensibilidade, você vai parar de ouvir o que Deus tem a dizer. Gente madura não tem problema nenhum em entender que Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usou a Elbia e usou as irmãs da intercessão aqui. Eu não sou nem doido de não botar meu joelho no chão e ouvir o que Deus está me falando aqui. Eu não sou nem doido de fechar o meu ouvido. Eu já me jogo no chão e falo: pode falar, Senhor. Eis aqui o teu servo, pode falar. Eu só quero te obedecer. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente fica igual menina a vida inteira. Sabe, querida, a gente guarda o nosso coração acreditando na recompensa de Deus. Coloca para mim Josué 14, agora o 9. Caleb esperou a recompensa de Deus por sua perseverança. Por isso, olha lá, naquele dia, a terra de Canaã, no qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor. Então ele acreditou e esperou que aquilo que Deus disse que era para ele, no tempo da maturidade, viria. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus está dizendo para nós. E se você está aqui hoje, eu vou refrescar assim a memória de alguns e vou dizer para outros que chegaram aqui hoje. Esse lugar, essa comunidade de fé, há 7 anos, Deus usa pessoas para dizer para a gente: os filhos de vocês serão benditos nas nações. Eu enviarei da casa de vocês os sacerdotes para o mundo. Ai, pastor, que difícil. Para você que chegou agora já não é tão difícil mais, porque a gente já olha, já tem uma conformação. Difícil foi para esses dois aqui, ó, que quando começou aqui na igreja aqui, a gente tinha metade da metade desse cômodo, um pastor que não sabia nada, um louvor desafinado, um calor danado, uma dificuldade financeira, e Deus falando assim: eu vou mandar os filhos de vocês para as nações, Eles perseveraram na promessa. A Tamires está lá no Paraguai pregando o evangelho. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Deus de promessa. E não duvida. Nós vamos ver muitos filhos dessa casa indo para muitos lugares do mundo. E Deus já me falou também que eles vão preparar uma cadeira para mim, para a pastora lá, nós dois velhinhos lá, assim, lá na frente, lá, com um caderninho na mão, chorando e anotando o que eles estão pregando. É isso que Deus vai fazer. Mas a gente precisa crer, porque vai vir dificuldade, gente.
Vai vir gente que vai falar assim: ô, o gigante lá é grande, hein? E eu sei igual um gafanhoto. Você vai olhar e falar assim: mas a terra é boa. E foi Deus que me deu. Deu para mim e para os meus filhos. Deu para mim e para os meus filhos. Amadurecer no processo. Sabe, querido, a gente precisa aprender a esperar com paciência o tempo de Deus da promessa. Em Josué, no versículo 14, no verso 10, coloca para mim 14, 10, Josué 14, 10. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, gente, 45 anos vivendo na dependência de Deus, 45 anos acreditando que aquilo que Deus mandou você ver e te prometeu um dia ia acontecer. E eu vou te falar mais: Deus é geracional. Aquilo que Ele prometeu para você não é só para você, é para você e para as suas gerações. Tem gente que fala assim: nossa, o fulano tinha tanta promessa, aí veio o Covid e morreu. A promessa não morreu nele, continua na geração dele, na descendência dele, na continuidade dele. Os filhos dele, os netos dele, os bisnetos dele vão viver a promessa de Deus. Deus é geracional. O Tarso vai viver, Sônia, toda a promessa. Não parou. O Tarso vai viver tudo. Vai. Deus já disse. Não errou em uma vírgula do que Ele falou. Sabe, querida, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Olha o que Ele disse ali no verso 10. Ele disse que Ele conservou ele em vida. Conservou em vida 45 anos depois. Irmão, de verdade mesmo, você já parou para pensar quantas vezes já era para você ter morrido? Você já parou para pensar? Quem aqui já teve Covid? Você está vivo aqui, não está? Deus está te conservando em vida, sabe por quê? Porque não acabou. Acabou. Deus cuida de você, dos seus filhos. Deus cuida. No dia certo a gente vai voltar para a glória, mas enquanto a gente não volta, a gente tem responsabilidade. Irmão, aquele que adoeceu de Covid e voltou para casa, Deus já tinha escrito: meu filho, você vai voltar, agora é o dia, vem para cá, tá, já cumpriu, aqui não tem mais choro, não tem ranger de dente, aqui não tem mais nada, senta aqui, vamos celebrar. Agora, para aqueles que ficaram, Deus está lá do céu olhando, falando assim: vocês estão entendendo que a missão de vocês não acabou? Vocês estão entendendo que vocês são responsáveis pela próxima geração? Que vocês são testemunhos vivos da cruz de Cristo aí? Vocês são testemunhos vivos daqueles que acreditam na promessa? Porque eu sou Deus geracional. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Porque gente que não amadurece quer deixar dinheiro para os filhos. Gente que não amadurece quer deixar bens materiais. A gente maduro deixa um legado. De verdade mesmo, essa semana eu estava conversando com um casal. Nossa Deus, vamos encerrar. Estava conversando com um casal. Eles têm um menino pequeno. E uma luta, sabe, assim, dificuldade mesmo. O rapaz trabalhando muito, a menina trabalhando muito. E eles brigando muito, o casal brigando muito. Porque eles queriam ter uma condição financeira melhor por causa do menino. E na conversa, o Espírito Santo é lindo demais, gente. Ele vem assim suave. Eu estava com ele na mesa, o Espírito Santo veio. A gente falando um assunto nada a ver, de repente o olho dele encheu de lágrimas, o meu também. Aí eu falei: o senhor chegou, né? Eu sei que o senhor está aqui. E aí o Espírito Santo começou a ministrar. E aí ele começou a me usar para falar para ele. Falou assim: você lembra aquele dia que você pegou o seu menino
e andou com ele a cavalo na fazenda. Gente, eu nem sabia disso. E Deus me usando para falar isso para ele. E ele já desmontou. Deus falou assim: você lembra aquele dia que você nadou com ele lá no córrego da fazenda lá que você foi? Você lembra aquele dia que você pegou ele no colo e andou com ele no brinquedo do parquinho? Aí o menino já estava no chão. Deus falou assim: assim eu vou te dizer hoje, essa é a herança que o seu filho está recebendo. E você está brigando por bens materiais, mas você ainda não entendeu que a herança que você tem para dar para o seu filho é essa que já está na sua mão. Por que a gente não faz isso? Porque a gente é menino, e menino dá desculpa. Menino justifica nos filhos um desejo próprio. Menino fala assim: eu trabalho muito porque eu quero deixar um futuro para o meu filho. Mentira! Você trabalha muito porque você quer ser bem sucedido. Então a primeira coisa para ser maduro é ser sincero. Não, eu trabalho muito porque eu quero, eu tenho esse desejo, mas em paralelo com isso eu vou deixar um legado para o meu filho. Aí não tem problema. Mas não joga a culpa no seu filho daquilo que é um desejo seu, porque isso é coisa de menino. Menino é que quebra o copo e fala que foi o outro. Isso nasceu com a gente. A minha menina, Ana Luísa, tinha 2 anos de idade. 2 anos, ela estava começando a falar. A gente estava lá na cozinha e ela brincando lá na sala. De repente o copo caiu no chão. Pá, quebrou. Lá na sala. Aí eu e a Jaqueline correu lá. Quando a gente chegou lá, ela estava sentadinha no sofá, balançando os pezinhos assim, ó, olhando para a televisão. Aí a gente olhou para ela assim, falou assim: Luísa, e esse copo aí? Ela falou assim: foi a vovó. A minha mãe estava mais ou menos uns 30 quilômetros daqui que eu estava lá na casa da minha irmã. Foi a vovó. Foi a vovó. É. Menino, põe a culpa nos outros. Gente madura fala: não, fui eu que quebrei o copo. Fui eu que quebrei. Sabe o que os nossos filhos esperam de nós? Pais e mães maduros que reconhecem as suas falhas. Agora eu declaro sobre a vida de vocês Calebes que receberam uma promessa de Deus. Calebes que não olharam para o gigante, olharam para a terra. Calebes que continuaram a servir o Senhor apesar do tempo estar demorando. Calebes que aprenderam que pessoas são usadas para Deus falar conosco. Calebes que vai chegar o dia e vocês vão poder dizer: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto, pode me entregar a terra. Sabe por quê? Porque eu ainda estou pronto para lutar, como eu estava lá no primeiro dia que eu entrei naquela igreja. O Senhor falou comigo. Já passou tanta coisa, tanta dificuldade, tanta coisa difícil, eu não desisti e eu continuei. E quer saber, Senhor, eu ainda estou com a mesma vontade de servir. E porque eu estou assim, pode me entregar, porque a minha descendência vai receber a tua promessa, em nome de Jesus.